A asma é uma doença respiratória crônica caracterizada pela inflamação das vias aéreas. Isso vai levar a uma obstrução e uma dificuldade de respirar. E em muitos países, especialmente em áreas urbanas e industrializadas, a ocorrência e a prevalência de asma tem aumentado. Conforme a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, cerca de 20 milhões de pessoas em todo o Brasil sofrem da condição. Portanto, entendendo a importância dessa doença, eu resolvi fazer esse vídeo explicando várias coisas sobre a asma. Fatores de risco, os 4 tipos de asma, como a doença se desenvolve, os exames que a gente pode usar para diagnosticar e como funciona o tratamento, incluindo o mecanismo das bombinhas de asma e muito mais. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é João, eu sou estudante de medicina na UFC e eu faço esses vídeos para passar adiante a educação médica com todo mundo. Feitas as nossas introduções, vamos pro vídeo. Primeira coisa que a gente tem que falar é sobre os tipos de asma. Como a asma pode ter várias diferentes origens, eu resolvi começar explicando quais são os 4 tipos de asma, segundo o Robbins Patologia Básica. O primeiro tipo de asma que a gente pode analisar é a asma atópica, e ela é relacionada a um histórico familiar ou pessoal de casos alérgicos. Portanto, ela também pode ser caracterizada como asma alérgica. Classicamente, esse é um tipo de asma desencadeado por alérgenos, como pelo de animais, pólen, mofo, etc. Segundo tipo de asma é a asma não atópica, ou seja, a asma que não está associada a nenhuma alergia. Isso significa que a gente vai ter uma inflamação das nossas vias aéreas, desencadeada por fatores como vírus, como fatores ambientais, como certos tipos de gases. Até estresse emocional pode ser um fator da asma não atópica. Além da asma atópica e da asma não atópica, a gente vai ter 2 tipos de asma que o Robbins Patologia Básica resolveu isolar. A gente vai ter asma induzida por medicamentos, notadamente a aspirina, que vai causar essa inflamação, e também a asma ocupacional, que é notadamente causada quando a pessoa tem um emprego que força ela a se expor constantemente a diversas substâncias que podem, ao longo de vários anos, desenvolver uma hipersensibilidade no nosso corpo, fazendo com que a gente desenvolva asma. Isso acontece notadamente em pessoas que trabalham em indústrias químicas, mas também pode acontecer muito com trabalhadores de obras, porque eles estão constantemente expostos a poeira muito fina que pode entrar nas nossas vias aéreas e desenvolver essa hipersensibilidade. Indústrias têxteis de madeira e de metal também são fatores de risco importantes para a asma ocupacional. Eu acho que isso é importante saber porque muita gente trabalha nessas áreas e eu resolvi colocar isso aqui no vídeo. Entendendo os 4 tipos de asma, a gente já pode destrinchar de maneira mais clara os fatores de risco dessa doença. Eu vou listar eles para você agora. Número 1, histórico familiar. Ter parentes próximos, pais, irmãos com asma, aumenta o risco de desenvolver a doença. Número 2, alergias. Pessoas com alergias têm maior risco de desenvolver asma, principalmente se elas são alérgicas a substâncias como pólen, mofo, poeira ou pelos de animais. Essas são as 4 principais. Além disso, número 3, exposição a irritantes no ambiente. A gente vai ter exposição a certos irritantes como fumaça do cigarro, poluição do ar, produtos químicos ou vapores tóxicos. Isso tudo pode aumentar o risco de desenvolver uma inflamação que, caso persista, vai levar a asma. Infecções respiratórias também são um fator. Então, número 4, infecções respiratórias virais ou bacterianas, especialmente em crianças, que podem aumentar o risco de se desenvolver a asma. Além disso, a gente tem como 5º fator a obesidade. Vários estudos sugerem que a obesidade pode aumentar o risco de se desenvolver asma, notadamente em mulheres. Por último, eu acho que é importante colocar aqui a asma induzida por exercício físico, ou seja, o 6º fator, exercício físico. Algumas pessoas vão desenvolver sintomas de asma durante exercícios físicos intensos. E se esse for o seu caso, talvez seja interessante consultar um pneumologista e um profissional de educação física. Assim você vai poder fazer uma rotina de exercícios mais segura. Entendidos os fatores de risco, agora a gente tem que seguir para a patogênese da asma. Pato, doença, gênese, origem. A origem da asma. A patogênese da asma vai envolver uma série de fatores complicantes que vão fazer com que a pessoa desenvolva uma inflamação crônica nas vias aéreas. Deixa eu repetir isso. Qualquer fator que faça com que a pessoa fique constantemente inflamada nas vias aéreas, dificultando o ar de sair dos pulmões da pessoa, é classificado como asma. Na verdade, sendo mais direto, tem 2 coisas que todo caso de asma possui. Essas coisas são inflamação crônica das vias aéreas e hipersensibilidade brônquica. Agora a gente vai entender esses 2 pontos, começando pela inflamação crônica. A inflamação crônica vai ser justamente o resultado do acúmulo de células inflamatórias no nosso sistema respiratório. Essas células inflamatórias vão ser exemplificadas por eosinófilos, linfócitos, macrófagos, neutrófilos,
e outras. Juntando a presença dessas células com os efeitos delas nos tecidos, ou seja, o estreitamento, o edema, vai acontecer uma dificuldade do ar de sair do nosso sistema respiratório. E isso, portanto, é uma das primeiras características da asma. A característica da hipersensibilidade brônquica quer dizer que vai ter fatores que vão piorar a asma. E por que essa hiperresponsividade brônquica vai acontecer? É simples, porque vez por outra o nosso sistema imune fica confuso e ele induz o nosso corpo a se proteger por meio desses mecanismos. Ele acha que ele está fazendo uma coisa boa, quando na verdade ele não está, e só não sabe diferenciar um do outro. Portanto, ele faz com que a gente produza mais muco, que normalmente protege a nossa via respiratória contra infecções, e na verdade agora vai atrapalhar o fluxo aéreo, e também faz com que as nossas vias aéreas, por meio de edema, se comprima mais e mais. Isso dificulta a saída de ar e, portanto, é o segundo fator da asma. Portanto, eu já posso te dar um spoiler de como vai funcionar o tratamento da asma. A gente vai precisar de um anti-inflamatório, lidando com a inflamação crônica, e também a gente vai precisar identificar os fatores que causam a hiperresponsividade brônquica e cortar esses fatores da vida do paciente. Agora que a gente entende como que a asma funciona, de onde que ela vem, a gente pode dar uma olhada em alguns dos fatores clínicos que são desencadeados pela presença desses dois fatores importantes, tanto a inflamação crônica como a hiperresponsividade brônquica. A gente vai ter um chiado no peito, que é um som mais agudo durante a expiração. A gente vai ter uma certa sensação de falta de ar, o que significa que o paciente não vai conseguir puxar ar suficiente para dentro do pulmão. Vai acontecer, por causa da inflamação, uma sensação de aperto no peito, uma pressão, um certo desconforto. Além disso, na tentativa de expelir parte do muco que está nas nossas vias respiratórias, a gente vai acabar tossindo bastante e, logicamente, o sinal mais clássico é uma dificuldade de respirar. De acordo com o tipo de asma ou com a gravidade do estado asmático do paciente, a gente vai ter que esses fatores podem ser mais ou menos graves. Resumindo, esses sintomas vão ser melhores ou piores dependendo da pessoa. E o médico vai ter que administrar medicamentos julgando a intensidade desses sintomas, não só a existência deles em si. Agora, para diagnosticar a asma, a gente vai ter alguns tipos de exames que podem ser feitos. Além da clínica, da semiologia, a gente vai poder realizar alguns tipos de testes. E eu vou detalhar cada um deles agora. O primeiro teste que eu gostaria de colocar, e eu acho que talvez seja o mais importante no diagnóstico de asma, é o teste da espirometria. É um teste que mede a quantidade de ar que uma pessoa pode inspirar e expirar, bem como a velocidade do fluxo de ar durante essa respiração. É um teste importante para avaliar a função pulmonar. Assim você pode diagnosticar a asma. Mas também tem outros testes, como o teste da broncoprovocação. Nesse teste, o próprio médico, de propósito, faz com que o paciente inale uma substância irritante. Significa que ele vai induzir um ataque asmático de propósito. Se a reação do paciente não for muito alta, ele pode concluir que o paciente provavelmente não tem asma. Se o paciente, no entanto, reagir de forma muito ruim, isso provavelmente é um indicativo de que o paciente tem sim asma. Além disso, a gente pode fazer testes de alergia. Um exemplo engraçado é que quando uma pessoa tem alergia a gatos, ela vai apresentar no próprio sangue uma proteína chamada FeLD1, que os médicos podem testar e identificar, e, por exemplo, ajudar a confirmar o diagnóstico de asma. Essa pessoa, portanto, teria um asma do tipo atópica, ou seja, alérgica. Além disso, uma radiografia pulmonar poderia descartar outros tipos de condições patológicas, como enfisema ou pneumonia. Por último, um exame de sangue poderia ser feito, não só para aquele teste de alergias como o da FeLD1, que eu já falei sobre a alergia a gatos, como também para outros testes, notadamente de um anticorpo chamado IgE, que está muito presente em casos de asma atópica. Ok, mas digamos que o médico tenha confirmado que o paciente sim tem asma. Agora eu vou explicar como é feito o tratamento. Falando sobre o tratamento, eu acho que a primeira coisa que eu preciso deixar absolutamente clara é que a asma não tem cura, ok? Ela não tem cura. Uma pessoa que desenvolve asma vai ficar com asma pela vida inteira. No entanto, utilizando o tratamento adequado, é bem possível que essa pessoa não tenha mais sintomas ou tenha sintomas bem leves. Só para você ter uma noção de como os sintomas da asma podem sim ser controlados, na maioria dos casos, a gente tem que o César Cielo, nadador olímpico e, portanto, uma pessoa que precisa do fôlego para trabalhar, medalhista brasileiro,
ele tem asma e ele aprendeu a utilizar o esporte como forma de controlar isso. E se você quiser ver a entrevista que ele fez com o Drauzio Varella, explicando sobre como que ele lutou contra a doença, eu vou deixar ela na descrição. Mas só lembrando, a gente vai ter que tratar duas coisas. A primeira é a inflamação crônica e a segunda é a hiperreatividade brônquica. Começando pela hiperreatividade brônquica, que é com certeza a mais simples, o que é que a gente vai fazer? A gente vai evitar os fatores de piora da asma. Isso significa que uma pessoa que tem asma atópica, logicamente, vai ter que ficar longe de toda coisa que causa alergia. Uma pessoa que desenvolve asma ocupacional, notadamente, tem que trabalhar com alguma coisa diferente. Uma pessoa que tem asma induzida por medicamentos tem que evitar a aspirina. E para uma pessoa que tem asma do tipo não atópico, realmente não tem muito o que fazer nessa frente. Falando agora sobre a inflamação crônica, que é um aspecto que a gente pode sim trabalhar na asma. A gente pode utilizar corticosteroides para causar uma redução da inflamação no corpo da pessoa. Alguns exemplos são a budesonida e o antagonista de receptor de leucotrienos, montelukast. Além disso, quando uma pessoa que tem asma inevitavelmente desenvolver alguns sintomas, a gente pode utilizar medicamentos conhecidos como broncodilatadores. Esses são medicamentos como o salbutamol e o formoterol que ajudam a abrir as vias aéreas, tornando-as novamente pérvias, fazendo com que a pessoa possa voltar a respirar normalmente. Eles podem ser administrados por nebulizadores ou inaladores, a famosa bombinha de asma. Para fechar o vídeo, vamos só fazer um resumo de tudo que a gente viu até agora. Primeiro, a asma tem duas características, a hiperreatividade brônquica e a inflamação crônica. Conforme o Robbins, ela pode ser dividida em 4 tipos: atópica, não atópica, ocupacional e induzida por medicamentos. Fatores de risco vão incluir a exposição a alérgenos e irritantes ambientais, a genética, hábitos de vida não saudáveis como tabagismo e obesidade e a exposição constante a esses fatores. Os sinais clínicos da asma incluem tosse, chiado respiratório, falta de ar e dor no peito. O diagnóstico de asma pode ser confirmado pelos exames clínicos, pela espirometria, por radiografias de tórax e por exames de sangue, além de outros testes complementares dependendo do tipo de asma, de acordo com a preferência do médico para fazer o diagnóstico diferencial. O tratamento é feito com anti-inflamatórios e broncodilatadores. Eu espero que você tenha entendido esse overview sobre asma. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, eu estou feliz em responder assim que possível. Um abraço, tchau, tchau!